Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta na Metacosmo, um lugar para você despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e hoje nós iremos falar do quarto estado da matéria. Todos nós aprendemos na escola que existem 4 estados da matéria. Os 3 do plano físico, que é exatamente o sólido, o líquido e o gasoso. E nós conhecemos também o quarto estado, que é a energia. Para nós aqui no Código da Consciência, esse quarto estado seria o equivalente ao plano espiritual. Mas calma aí, se nós estamos falando do plano material e do plano espiritual, não haveria aí no meio um plano intermediário que faria o processo de transformação daquilo que é pura energia em um estado material e o inverso? Nós já sabemos também pela física, e principalmente por Albert Einstein, que já dizia que a energia, que é teoricamente o quarto estado, é igual à matéria, e a matéria, seria os 3 primeiros estados, que é o líquido, o sólido e o gasoso. Então a energia é igual à matéria. Quando essa matéria ela chega numa vibração, quando se multiplica a matéria vezes a velocidade da luz, o que acontece? Aquilo que era matéria, ao ser multiplicado pela velocidade da luz, ela vira energia. E aquilo que é energia, também acontece no processo reverso, quando vira matéria. Mas existe aí um estado intermediário que faz essa conexão entre a energia e a matéria. No corpo físico, no nosso corpo, nós já sabemos, nós temos 3 corpos. O corpo físico, que é equivalente aos 3 primeiros chakras, às 3 primeiras dimensões, que é exatamente o sólido, o líquido e o gasoso. O sólido equipara-se exatamente ao chakra raiz, o líquido, que seria o chakra, o esplênico, e o gasoso, equivalente ao plexo solar. E nós sabemos que tem os 3 estados superiores, que seria a energia, que é o mental superior, o frontal e o coronário. Não está faltando um chakra aí? Não está faltando uma dimensão nessa história? Exatamente, está faltando a 4ª dimensão, que também nós chamamos de chakra cardíaco. E é o chakra cardíaco o responsável pela integração da energia elétrica, que vem de baixo, com a energia magnética, que vem de cima. E essas 2 energias se encontram exatamente no chakra cardíaco, e por isso ele é chamado de duplo etérico, porque ele contém tanto a energia elétrica como a magnética. Também nós podemos chamar de eletromagnético. O coração, ele tem uma função primordial dentro do corpo humano, porque ele equipara-se ao seu corpo psíquico, que é exatamente aquele que faz o plasma. Portanto, entre os 3 estados da matéria e a energia, que é pura, existe o quê? Existe um estado intermediário que nós chamamos de ectoplasma, ou simplesmente plasma. Vamos analisar um pouco o que significa esta palavra. Plasma, nós sabemos que é o sangue, mas para os gregos, o plasma também tinha a equivalência à palavra forma. O ectoplasma seria a forma de fora. É como se, tipo assim, vamos imaginar que você vai fazer um bolo. Esse bolo precisa dos elementos. Então você vai
reúne todos os elementos. Você precisa de ovo, você precisa de leite, você precisa de farinha, você precisa de fermento. Mas para que esse bolo se transforme em algo sólido, você precisa antes fazer o quê? Criar a forma que seria a receita. E nesta receita existe o quê? Uma ordem, um equilíbrio e uma harmonia. Você não pode colocar mais leite do que necessário, não pode colocar mais ovo do que necessário, e assim por diante. Vamos comparar então esse estado intermediário como a forma. É nessa energia plasmática que você cria a forma para que você possa manifestar o plano físico. Portanto, essa energia plasmática, ela tem 4 funções dentro da sua vida. Ela interfere diretamente aos seus átomos. Existiria então um 4º estado da matéria que não seria a energia seria o 5º estado. O 4º estado da matéria, que é um estado intermediário, é exatamente o plasma. É ele que cria a sua realidade. Ele é a forma. Para que você manifeste as coisas físicas, antes você precisa criar a forma. E o que é a forma? É o seu pensamento e a sua imaginação. Quando você usa o seu pensamento e a sua imaginação, você cria a forma daquilo que você quer criar. No caso do exemplo que eu dei, é como se você criasse a forma, que é misturar todos os elementos, para que você possa fazer uma produção física, de transformar aquele bolo, no caso, em estado sólido. E aí, se você analisar o processo, que quando vai para o forno, o que acontece? Teoricamente, aquelas massas que você faz ainda não está totalmente sólida, está meio fluida. Quando ela vai para o forno, através do aquecimento, o aquecimento vai então produzir a forma que você quer. Esse é o processo da sua vida humana. E isso acontece em todo o universo. Só que aí existe, dentro dessa semana, nós estamos trabalhando a questão do fim dos dogmas. E o que isso tem a ver com o fim dos dogmas? Pela teoria criacionista, os dogmas, eles determinam que todas as formas já foram criadas por um Deus externo. Quando você vai para uma igreja, na missa, por exemplo, e você vai rezar o credo, o que eles dizem? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Portanto, você humano não tem direito, você não participa do processo da criação, você só participa do efeito. Por que quando nós estamos descobrindo a potência do plasma, do ectoplasma, muda toda a realidade dos dogmas? Porque não é assim que funciona. Essa teoria foi construída por Aristóteles. Aristóteles, que era discípulo de Platão, ele foi contra as teorias do mestre. Na verdade, Platão pegou essas informações de Sócrates, o grande teórico da lei da causa e efeito e também da questão da evolução no mundo grego foi Sócrates. É lógico que Sócrates recebeu influência das religiões primordiais do hinduísmo, porque o evolucionismo já existia lá há muito tempo. Sócrates, o que ele fez? Trouxe para a filosofia grega o conhecimento do mundo das causas. A lei da causa e efeito, que também é o 6º princípio hermético, quando é introduzida na questão dos 4 estados, mostra claramente que não existe o mundo das formas
se não houver antes o mundo das causas, que é o mundo das ideias. E quando você vai para o mundo das causas, você pega a ideia, você pega os elementos primordiais, como no bolo, e é dentro do ectoplasma, ou simplesmente do plasma, que você vai criar a forma através dos pensamentos e da sua imaginação. E essa forma é que vai criar a realidade que você tem. Portanto, a teoria de Aristóteles, que você não tem acesso ao mundo das causas, e foi a base do dogma construído principalmente pelo cristianismo e também pelo islamismo, e até um pouco o judaísmo segue esta linha de pensamento, não acaba lá. O judaísmo mais leigo. A teoria do criacionismo faz com que você não interfira na causa. Então, por que derruba os dogmas? Porque, imagine o seguinte, para esses dogmas, se você nasceu pobre, é porque você merece. Deus quis que você nascesse pobre. Então, não cabe a você mudar a sua realidade. Cabe a você obedecer a Deus, porque se você for obediente e aceitar a condição que Deus te deu, quando você morrer, você vai para o céu. Agora, se você desobedecer o dogma, você vai para o inferno. Perceba que essa teoria não tem realidade. Primeiro, eles não admitem a possibilidade da reencarnação. Quer dizer, se você foi privilegiado por Deus, que sorte! Mas se você não teve esse privilégio e nasceu pobre nessa vida, significa que, primeiro, como você não teve uma outra vida, você tem merecimento de nascer pobre. Por quê? Se você não tinha outra vida. E se você não vai ter outra vida, por que você está condenado a ser pobre para o resto da vida? E é isso que faz com que as pessoas, se pergunta para ela, mas está faltando coisa na sua casa? E as pessoas respondem, principalmente as pessoas mais simples que seguem o dogma, foi Deus que quer isso. Se Deus não quer que eu seja rico, fazer o quê? Isso acontece com doença, acontece com seus laços afetivos, acontece com o seu poder da felicidade. Ou seja, a física quântica, através da descoberta do mundo subatômico, está destruindo todos os dogmas. E um dos principais dogmas que estão sendo destruídos, que é a base do conhecimento científico também, é que existiriam apenas 4 estados da matéria. Mas, na verdade, existem 5. Porque existe um estado intermediário, que é o plasma. Os espíritas chamam de ectoplasma. Os hinduístas chamam de prana. Os budistas, os chineses, chamam de energia chi. Os cientistas agora estão descobrindo que isso pode se chamar também de plasma espacial. Existem até hoje já físicos especializados em plasma espacial, porque é uma energia que vem do espaço, e a astrofísica nos está trazendo esse conhecimento. Tanto é assim que dentro da NASA, do governo americano, do Pentágono, existem especialistas em plasma espacial, que é o mesmo que falar do ectoplasma. Para Jung, isso significa o inconsciente coletivo, que é composto de energias arquetípicas que se formam no acástico, no éter, em nódulos energéticos, que é o arquétipo. Para Platão e para Sócrates é o mundo das causas. Para Pitágoras é o estado sutil da alma. E para Jesus, que é o que o catolicismo diz que segue, isso se chama reino dos céus. Mas, diferentemente que o próprio dogma daqueles que se dizem seguidores de Jesus,
A mensagem de Jesus era bem clara: o reino dos céus está dentro de você e não fora. Só que eles falam que aonde que é o céu? É fora. E você não tem acesso ao reino dos céus, porque somente ao clero que tem o conhecimento, eles têm acesso ao reino dos céus. Você que é leigo, que é ignorante, a palavra leigo significa isso, você não tem direito a alterar o mundo das causas, porque tudo já foi criado por esse Deus, criador de todas as coisas, e é o tal do Todo-Poderoso. Perceba que a descoberta da física quântica, essas descobertas estão desestruturando todos os dogmas, e por isso eu posso afirmar com certeza que em breve, muito em breve, à medida que o mundo vai despertando e expandindo a consciência, esses dogmas começarão um a um ser desmentidos, porque a mentira que já dura há mais de 2000 anos não pode continuar, tá bom? Relembrando, quem não assistiu ainda algum vídeo nessa semana, lembre-se que já está disponível dentro da nossa plataforma de cursos, né? No 7º módulo do curso básico, né, do Código da Consciência, já está disponível o 3º módulo, que tem, né, na verdade, o 7º módulo, que tem a 3ª aula, que é exatamente um exercício para que você possa fazer o teste do quociente da consciência. E amanhã, no vídeo, eu irei falar exatamente como colocar em prática todos esses exercícios usando esse conhecimento que é da medicina plasmática, ou simplesmente o 4º elemento da natureza. Então nós temos o estado sólido, líquido, gasoso, o ectoplasma e depois a energia. Esse conhecimento foi escondido por muito tempo, tá bom? Se você ainda não fez o curso básico do Código da Consciência, acesse a nossa plataforma, certo? É gratuito e lá você vai ter todo esse conhecimento ordenado. Não deixe de fazer. Muito obrigado e até a próxima. Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.